canal é patrocinado por La Gisela, Moda com Propósito, na qual o objetivo é vestir o maior número de mulheres, independente de idade, estilo ou biotipo. Todos os tamanhos e muita variedade, com muito bom gosto para você, mulher. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Alquimia Videocast. E, gente, para você que é novato aqui no nosso canal, está chegando agora, como eu faço com todos os nossos seguidores aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz aquele print, joga no Instagram, entendeu? Marca nós, que é sobre isso. Gente, hoje eu tô aqui com uma convidada. Como que eu vou explicar e como que eu vou falar sobre essa convidada para vocês? Deixa eu pensar aqui, porque não tenho o que falar. É uma pessoa que já está na minha lista de nomes, assim, de trazer para esse episódio há muito tempo, tá? Ela não sabe, eu não sei se ela sabe, se ela não sabe, mas eu sei, a Bia é testemunha, você fala, gente, a gente tem que chamar a fulana. A gente tem que trazer ela, porque, assim, é uma pessoa que tem um projeto e tá voando com esse projeto. E já era de se acreditar que quando ela lançasse esse livro, ou seja, dá para perceber que eu estou falando de uma escritora que lançou um livro. E percebendo pelo andar da carruagem da época, falar época parece que foi tão anteontem, né? Mas assim, da época anteontem que a gente se conheceu, que foi bem uma das primeiras que eu me conectei quando eu cheguei aqui em Florianópolis. E vocês sabem o carinho que eu tenho com esses primeiros contatos, né? Porque foi as pessoas que me recebeu de braços abertos. E ela é essa pessoa. Então, para anunciar esse episódio incrível com a minha convidada de honra, Soraya Cristina. Ela que é fisioterapeuta, gente, há mais de 25 anos. Então, assim, a hora que vocês verem o rostinho dela, vocês vão começar a tentar fazer conta. Porque eu não sei aonde que ela arrumou esses 25 anos de profissão, porque a conta não bate, mas a gente vai descobrir isso aqui na íntegra. Escritora, inclusive temos aqui o livro para mostrar para vocês. Ela é fisioterapeuta, além de mãe, esposa, periquito, papagaio, mosquito. Então, assim, Soraya, se apresente, seja bem-vinda, sinta-se em casa. Imagina que a gente tá lá no sofazinho, tomando um cafezinho. E eu gostaria que você se apresentasse, né? Porque melhor do que eu, você, para falar de si, né? Ai, que bom estar aqui. É como se eu estivesse mesmo na sala da minha casa ou na cozinha, né? Que é um local gostosinho também, a cozinha para tomar um cafezinho. Cozinha é o melhor lugar da casa, né? Estou muito, muito feliz por estar aqui. Que bom. Por ser uma dessas pessoas que estava na tua lista e que agora estou aqui, né? Dividindo um pouco da minha história contigo, Ellen, que é super acolhedora, com a tua equipe, com a Bia. E é um prazer, né, comunicar um pouco aqui no Alquimia a minha trajetória, o porquê desse livro e tudo um pouquinho que eu construí aí durante todos esses anos como fisioterapeuta. Então, eu sou fisioterapeuta, realmente formada há 26 anos. Sempre trabalhei com pessoas amputadas, é um propósito grande, sou professora universitária também há 24 anos. Então, dentro desse propósito, eu pesquiso, eu estudo, eu reabilito, eu faço de tudo um pouco com a temática da reabilitação de pessoas amputadas. Nossa Senhora, meu pai, pega papel, caneta, gente. Eu sou do seguinte, tá? Eu quero voltar lá no túnel do tempo. Porque quem nos acompanha aqui sabe que é aquela famosa pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? E eu tenho certeza que não era fisioterapia. Mas fala um pouquinho para nós, porque deu para perceber que mãe, né, esposa, mas e pai, da onde que é, daqui de Floripa mesmo, onde que nasceu. Vamos voltar só um pouquinho para a galera entender aí como que surgiu, por que fisioterapia, essas coisas, mas a gente volta um pouquinho lá. Sim, é bem legal a gente conversar sobre isso, porque é um túnelzinho do tempo que faz parte, né? Faz parte. É a nossa raiz, não adianta, a nossa árvore tá lá enraizada. Então, eu sou de Criciúma, não sou natural de Criciúma. Olha, essa eu não sabia. Criciúma. Aí, Bia, Criciúma, a Bia vai lá quase todo final de semana. Ah, sério, Bia? Depois ela conta esse babado. Então, também quero saber, hein? Então, um abraço para os criciumenses todos. Boa. Aí, né? Ó, você que é de Criciúma, já se inscreve no nosso canal. Se inscreve aí, é quente. Então, sou de Criciúma, sou de uma família de 5 irmãos, eu sou a sexta. Dentro dessa família, a gente teve aí na infância um caso de uma amputação. Então, meu irmão sofreu uma amputação. Olha só. Quando ele tinha 10 anos. E claro que eu não queria ser fisioterapeuta, né? A gente nem sabia o que era fisioterapia, ainda mais sei lá, não vou fazer conta, mas vamos dizer aí uns 40 anos atrás. Meu Deus, eu não sei. Eu não sei você, mas assim, ela, tá? Não é uma IA.
E aí, eu queria ser bailarina, sei lá, toda criança quer ser bailarina. Aham. E aí, depois, eu tive uma irmã que veio pra Florianópolis, foi a que desbravou, né? Saiu de Criciúma, veio pra Ai, que Florianópolis. legal. E ela veio fazer odontologia. E aí eu pensei, poxa, se ela quer fazer odontologia, deve ser bom. Vai ver que eu também tenho que ser isso. Mas não rolou, não rolou isso não. E na verdade, como meu irmão sofreu uma amputação com 10 anos, então quando ele tinha 10 anos eu tinha 14. E aí eu fui a irmã que mais conviveu com ele. E aí eu acompanhava ele na reabilitação, né? eu ajudei, eu inventei coisas da minha cabeça. Na verdade, eu já era fisioterapeuta lá com 14 anos. Olha, gente, que mais. Isso tudo vem, né? E é por isso que eu, na verdade, acabei fazendo essa opção, que naquela época super inconsciente, né? Super natural, orgânico, e que, na verdade, ele foi se estruturando até que um dia a minha mãe, vendo esses telejornal, né? Porque naquela época não tinha celular, não tinha nada. né? Esquece tudo isso, né, gente? Esquece. Era a cartinha, né? Era a cartinha do correio, era tudo isso. Era a televisão aberta, né? Não tinha essa coisa, vou ver um filmezinho no Netflix. Era assim, ó, corre pra ver o filme lá, porque senão tu já perdeu o Playboy, né? E, na verdade, a minha mãe vendo o telejornal do meio-dia. Vai abrir a primeira turma de fisioterapia lá na UDESC, lá em Florianópolis. Então, estão abertas as inscrições e tinha que fazer a inscrição no banco. A inscrição de vestibular era feita no banco, presencial, Nossa. porque tinha que pagar uma taxa e tal. E ela ouviu essa reportagem no último dia da inscrição. Aí ela disse pra mim, olha só, filha, tem um curso de fisioterapia que tá abrindo lá em Florianópolis, a primeira turma. Vamos se inscrever? Hoje é o último dia. Corre pro banco aí tu. Aí eu falei, meu Deus, mas será que eu vou fazer isso? Ela disse, claro que é, isso aí é a tua cara. Sabe aquele espírito de mãe? Aquela coisa que mãe tem. Intuição, assim, né? Aquela intuição, aquela coisa. Ela olhou pra mim e ela disse, é o teu curso. Eu falei, mãe do céu, que isso? Que idade você tinha? Eu devia ter uns 18 anos. Ai, essa gente, época que de delícia, pré-vestibular. né? Achar aquilo que era de propósito logo tão novinha, né? Sim, e aí Mãe é mãe. ela me Escuta arrastou. a mãe, hein? Escutem as mães. Mãe falou, ó as crianças aí na sala. Tem as intuição. E aí ela me arrastou pra fila do banco e a gente tava quase, tipo, o banco fechava às 4 horas da tarde. Era aquela coisa assim, que ou tu paga ou tu fica sem. Aham. E aí era tipo 3h40, uma coisa assim. E a gente chegou lá e só deu tempo de pagar essa inscrição. E aí eu passei no vestibular. Passei e não queria fazer. Sério? Pensa coisa de adolescente, não queria fazer a inscrição. Aí eu falei assim, mãe, não vou fazer, porque eu fiz vestibular assim, sem saber muito, né? O que ia rolar. A mãe que enxergou, na verdade, ali, né? A visão de águia foi da mãe. Foi. E aí, só que aquela coisa de adolescente, né? Achei que o curso não era muito concorrido. Aí eu passei. Quando eu soube que o curso era 33 por vaga, aí opa, peraí, eu acho que eu vou fazer. Já que o curso era bem concorrido. Coisa de adolescente mesmo. E eu, sei lá, acho que sua irmã não é um pouco assim também, né? E aí... Gosto de desafios, né? E eu falei, poxa, então era um desafio e eu passei esse desafio? Então vou. E aí, tipo, de uma semana pra outra eu me mudei pra Florianópolis, porque, tipo, era tudo muito em cima do laço. E aí eu comecei a minha vida como fisioterapeuta Aí nem vou falar o ano, porque faz tempo pra chuchu, né? Tá, beleza, já entendemos que ela se formou em fisioterapia aí, né? Porque ela tomou essa decisão através ali da mãe, né? Mas vamos indo pra frente ali, porque assim, você casou, você se formou, você fez bonitinho ou foi igual eu? Porque geralmente assim, se forma, aí talvez conhece o boy e tal, casa, tem filho, não, ou é tudo junto e misturado. Como foi esse processo pra gente entender a constituição do familiar, né? Sim, não, na verdade eu me formei e aí eu conheci o boy. Ai, gente, meu sonho. conheci Eu não o atropelei boy. tudo, mas tudo bem, vamos. Eu pergunto essas coisas para as pessoas entenderem o perfil de comportamento. Sim. Porque aí a gente consegue perceber quais são aquelas pessoas, por exemplo, não é qualquer um que começa um livro e termina.
Não é qualquer um que começa uma faculdade e termina, relacionamentos duradouros. Então, isso é muito legal mostrar na história, porque tem um comportamento ali. Então, pô, ela terminou a faculdade, tá, continua. Terminei a faculdade, isso. E aí tava trabalhando numa clínica e Ah, conheci o legal. boy nessa clínica. E casei com o boy nessa clínica. A partir dessa clínica. Ai, gente. Inclusive, as secretárias tiveram ali um envolvimento ali, tipo, apresenta, coloca lá e tal. E, na verdade, marcaram ele como se fosse um paciente. Mas, na verdade, eu só atendia criança na época, né? Naquele consultório. E aí eu perguntei, onde é que tá o teu filho? Aí ele disse, logo eu vou ter contigo. Assim, na cara dura. Gente, deu que liga. legal. E tá aqui o filho, inclusive, né? Depois a gente mostra. Gente. Aí você virou professora, né? Professora universitária. Isso, porque daí eu terminei a faculdade e já logo em seguida me convidaram para fazer o mestrado. Aí eu terminei o mestrado e na época eu terminei o mestrado e já abri o concurso público. E aí eu passei no concurso público. Por isso que eu me formei e comecei a dar aula muito cedo. Que legal. Bom, a gente já deu para perceber na estrutura da história do porquê da reabilitação e do amputados, né? Que era uma das perguntas que eu tinha. E ver essa estrutura familiar, o fato do... Você consegue, né, se colocar na situação de muita gente, né? Por ter um irmão ali. E isso faz total diferença, né? Agora, avançando, né, gente? Já deu para entender aqui, foi muito certinha a história dela, né? Eu não sei, eu ainda vou achar um furo aí, mas... Aquele famoso... Tem sempre aquele muito famoso, furo, né, aquele Ellen? famoso, cresci, me formei, casei, fiz meus filhos, aí passei num concurso, mas calma. Falando ainda de estudos, né, e trabalho e tudo, eu gostaria que você compartilhasse, assim, na faculdade mesmo, qual foi o seu maior desafios, levando em consideração que você foi um pouco pela influência da mãe, e aí foi se apaixonando, tomando gosto, teve algum desafio nesse processo em que talvez você até tenha pensado em desistir, ou não, você teve aquela sensação, cara, a mãe acertou em cheio? Então, assim, como a gente era da primeira turma de fisioterapia da universidade, eu cheguei no local e eu parecia que eu estava numa escola, porque a universidade ela é toda separada, então são centros, né? Então a UDESC tem no estado todo. E aí eu cheguei, olhei, não, mas isso aqui não deve ter uma estrutura adequada para fisioterapia. E aí eu já ia desistir. Eu falei, mãe, não sei. Olhando a estrutura. Sim. Mas daí passou a primeira fase, aí eu disse, poxa, a gente super se conectou, ali a turminha, tanto que essa turma a gente tem contato até hoje no grupo de Cara, que legal, WhatsApp. sério. Sim, muito show. E aí eu fui me identificando não só pela questão das amizades, mas principalmente pelas disciplinas. Eu fui gostando muito das disciplinas. Eu disse, nossa, mas isso aqui tem tudo a ver comigo. E aí fechou, daí foi um caminho que... Top. E hoje, gente, deixa eu até falar aqui sobre o livro dela, que eu quero entrar nesse contexto desse método, né? Que é o método Me Adapto. E, inclusive, eu participei um pouquinho disso, né? Sim, total, feliz né? Total. em falar. A gente vai ter oportunidade também de trazer um pouquinho sobre o Instituto ali, né? O Instituto AL, que para mim foi uma honra, uma satisfação ter participação nisso também. Mas eu quero que você fale, assim, como que nasceu esse método, né? Eu me adapto ali. Sim. Antes mesmo da gente entrar, porque o método, ele nasceu e aí o livro veio na sequência, né? Ele veio na sequência. Então, Ellen, assim, falando de amputação, quando tu tem uma amputação muito próxima, que era no caso do meu irmão, né, um irmão menor, inclusive, tu tem muito essa questão de acolhimento dentro da família, tu entende a dificuldade do pai, da mãe, ter que lidar com isso, até porque foi um acidente, então ele não nasceu assim, ele não teve uma doença específica que viesse a ter amputação, foi tipo assim, do nada, de repente, tô sem aconteceu. membro, né? E como era membro superior, então ele era uma criança, tem toda essa questão de que, eu vou conseguir continuar tocando lá na minha banda que eu tocava antes, como é que as crianças vão me ver na escola, né? A escola tá preparada para isso? Então, assim, é um turbilhão de loucura que passa na cabeça dos pais, e principalmente aquela questão, como é que ele vai dar conta da sua vida profissional? Será que alguém vai casar com ele? A minha mãe falava isso. E a minha mãe chorou muito. Né? Minha mãe chorou muito, se culpou muito, meu pai se culpou muito. Mas, ao mesmo tempo, eles tiveram uma atitude muito positiva. Então, assim, por mais que eles tiveram tinham os seus desafios internos, as suas sofrências, digamos assim, internas,
a gente via que eram bem internas. Então, eles conseguiam reservar isso para eles. E à medida que eu fui ficando adulta, eu fui percebendo e entendendo. Porque quando tu tens ali 10, 12, 14 anos, tu não consegue ter essa maturidade e enxergar. Mas as atitudes deles. E que atitudes foram essas? Foram atitudes de dizer, tu é capaz, sim. Tu vai fazer o que tu quiser e não fazer distinção. Exato. Então, eles nunca fizeram distinção. Eu lembro uma vez quando você começou com um projeto, que a gente estava bem próximo ali nessa época, você falou uma coisa que até hoje eu meio que lembro, assim, que quando o amputado, né, sofre o acidente ali, a família também tá no mesmo processo, né? Sim. É como se a família sentisse o mesmo, também perdi algo. Com certeza. Conta um pouquinho sobre esse processo, esses desafios, já que entendendo que seu irmão, né, você teve ali dentro do seu ambiente familiar essa experiência. Então, essa experiência, ela é muito importante, porque tu vivenciar isso. Então, assim, que tipo de atitudes que eles tinham? Era o dia a dia. E cada dia é um desafio novo, porque a criança, ela vai crescendo. É adaptar mesmo, né? Ela vai se adaptando. De uma nova vida. É uma nova vida, são novos desafios, são desafios físicos, mas muito mais também desafios emocionais. Como é que essa criança vai lidar, muitas vezes, com um amiguinho perguntando o que aconteceu, com ele vendo que algumas atividades ele não vai conseguir fazer, o vôlei, por exemplo. Como é que ele consegue usar aquela prótese ou para tais atividades ou não. Então, essa adaptação, ela é contínua. Ela é cíclica, ela é desafiadora, é mutante, é se adaptar todo dia e é se adaptar pensando, sim, em infinitas possibilidades. Tudo tem uma visão ótica, né? Então, é igual quando a gente aqui, né, do nosso lado aqui, buscar mentores, buscar terapia, buscar soluções em lugares que a gente desconhece. Então, eu acredito que ver você idealizando esse trabalho, escrevendo um livro, se preocupando em compartilhar uma vivência sua, uma experiência sua, e se profissionalizar na área, entendendo que, cara, é um momento em que eu posso ajudar o meu irmão, mas quem mais? E isso é muito legal. Eu queria que você compartilhasse com a gente, eu acho que pode até trazer situações do seu próprio irmão mesmo, assim, um dos maiores desafios que você vê, não só das pessoas que vêm para você, próprio amputado, pode ser até numa fase com o seu irmão, mas eu quero que você traga um desafio, qual que é a maior dores, assim, deles no sentido dessa adaptação, porque a sensação que dá é que não tem o que fazer, mas você acabou de trazer a solução de o que tem o que fazer, né? Sim. Então, o que você enxerga de maior desafio, assim, não só do amputado, mas também das famílias? Das famílias. Sim, hoje eu coordeno o projeto RAMP, né? Eu sou professora da UDESC, então tem alunos de mestrado, graduação, doutorado, então a gente pesquisa muito e a gente trabalha muito essa questão da adaptação e entendendo esses desafios dos pacientes, né? Então, isso é muito importante. Mas, como exemplo, o que eu posso te trazer, assim, Ellen? Os pacientes, principalmente aqueles que acontecem os traumas por acidentes, são algo que nunca foram pensados, né? Quem que vai pensar que um dia né, vai acontecer uma tragédia, uma fatalidade dessa? Então, quando é súbito assim, existe uma questão de culpabilidade muito grande, de tentar entender o porquê. Por exemplo, né, tem muitos pacientes que vêm para mim e dizem assim, olha, eu sofri um acidente porque eu saí 1 hora antes do trabalho, mas eu tinha pensado que eu podia ter passado antes, por exemplo, a minha namorada, para depois eu pegar a BR. E aí fica fazendo toda uma estrutura. E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? E será que se eu fizesse isso? E será? Mas se a gente pensar, já ocorreu. E independente do que as pessoas acreditam, independente do que as pessoas têm como estrutura também física, emocional, espiritual, por que não dizer, o fato é que aconteceu. Então o método Me Adapto, ele trabalha essa raiz emocional, né? O e se não vai mudar. Nem existe, né? Nem existe. O fato é que ocorreu. O que eu posso fazer a partir desse momento? Me estruturar emocionalmente. Então, existe todas as fases do luto, porque também tem uma coisa, sabe, Ellen, que é um desafio grande, né? As pessoas, a gente associa muito luto quando uma pessoa morre. Sim. Né? A gente, parece que até é feio pensar, ou, ai, que estranho pensar em luto de uma parte do corpo que eu perdi. Mas muitas vezes a gente tem lutos até de coisas que a gente não conseguiu fazer.
Eu acredito total nisso. Até, às vezes até um projeto que começou, não terminou, e aí fica remoendo aquilo. E tá lá no luto, né? Então, é uma fala muito comum que as pessoas dizem assim, nossa, mas agradece porque tu tá vivo. Tu perdeu o membro, mas tu tá vivo. Mas espera lá. Né? Será que essa é a melhor fala? Né? Então, assim, poxa, eu perdi uma parte de mim, né? E eu tenho que fazer o luto, sim. Né? Então, o luto da amputação não é só o luto daquela parte que eu perdi. É o luto das atividades que porque eu não consigo mais fazer. mais junto com aquilo, né? É, isso aí. Que foi junto com aquele pedacinho que saiu, né? Às vezes é assim, é aquela trilha que eu considero que agora eu não posso fazer mais por conta da amputação. Nossa, isso é muito importante você falar. Porque mostra num contexto que, cara, se é um dedo que você perde, o que foi junto, né? Desse dedo, é um membro, né? Aí quando a gente pensa em braço e perna, o que foi, se eu sou um escritor, se eu sou né? Então, é muito legal olhar nessa percepção do que vai junto nessa perda, né? Sim. E aí é onde entra o emocional. Me fala uma coisa, assim, que eu acho que, né, não vou, né, o caso de entrar no livro mesmo e trazer o que o livro tem de ensinamentos. Mas eu quero que você fala mais no sentido da diferenciação do seu método. Porque olhando por esse lado, de olhar o que vai junto, o emocional ali, o que foi junto daquele... Porque uma coisa é fazer fisioterapia, aprender a voltar a andar. Outra coisa é o emocional e a mentalidade, né? Sim. Conta um pouquinho para mim Então, isso faz todo sentido, essa pergunta, porque assim, a fisioterapia, ela trabalha a reabilitação. Então, a gente trabalha o tal de diagnóstico cinético funcional que a gente fala, né? Então, a gente faz, assim, o diagnóstico das dificuldades da atividade de vida diária, o diagnóstico para que ele consiga ter independência, né? Que tipo de estratégias a gente faz. Mas eu senti a dificuldade e eu sei que o profissional fisioterapeuta, na sua formação acadêmica, lá na faculdade, ele não tem uma disciplina chamada reabilitação de pessoas amputadas. Então, ele não sabe dessa formação. E aí, ele sai para o mercado de trabalho, ele nem pensa que ele pode ter um nicho grande, que é ser um profissional especialista em tratar pessoas amputadas. Afinal de contas, a amputação é um dos problemas de saúde pública mundialmente reconhecido. Então, no Brasil, a gente tem 100 mil amputações por ano. Nossa! Então, é um nicho que as pessoas precisam se especializar, porque quem é que vai ser o maior beneficiado? É o que está lá na ponta. É o paciente amputado. Que, querendo ou não, ele está à mercê, sim, de um tratamento que não é integral. Então, o Me Adapto, ele veio para isso. Ele veio para suprir, porque muitas vezes os alunos dizem assim para mim, prof, mas o fisioterapeuta tem muito contato com o paciente, né? Porque a sessão não é só lá o estica e puxa, né? Ele tá ali ouvindo as questões do paciente, ele tá ouvindo demandas que são familiares, sim, demandas que são emocionais, físicas, enfim. E aí, os alunos dizem, ai, prof, mas ele veio comentar me perguntou o que é que fizeram com o membro dele lá na cirurgia. Oh, meu Deus. E aí eu desconverso. Né? Porque o que eu vou dizer? Não tá preparado, né? O que eu vou falar sobre isso? Então, o método, ele vem justamente para isso. Para fazer como a gente está conversando aqui, né? Essa cozinha tão gostosa, né? Tão maravilhosa. Cadê o lanchinho, um pedacinho de bolo? Então, é basicamente isso. É dizer assim... Sim, me explica melhor o que tu sente. E deixar se vulnerabilizar mesmo. Deixar a pessoa falar, deixar a gente entender o que vem dali. Porque é assim que a gente consegue planejar melhor. Então, o método Me Adapto, ele vem com... Eu trabalhei bem o acróstico do nome que a gente chama, né? O A de adaptar, o D de se dedicar, né? O P de praticar. Então, eu me adapto, eu me dedico, eu pratico, eu T de transformar e o O de ousar. Então, eu vou fazer tudo isso e para cada uma letra dessa, eu trabalhei ferramentas terapêuticas. Então, tu trabalha a parte emocional, né? Então, como que eu posso me adaptar após uma amputação? Então, eu tenho que sim entender o luto, o profissional tem que se capacitar para trabalhar esse luto com o paciente. Então, tudo que vem desse luto, todas as perguntas, todas as questões que os pacientes me traziam, eu fui colocando ali. Eu fui dissecando e fui trabalhando estratégias terapêuticas para trabalhar com isso. Inclusive esse livro, então, é extremamente indicado para fisioterapeutas, né?
Sim, muito. E para os pacientes amputados também. Os dois, né? Pros Eu dois. imaginava até assim, mais os pacientes, mas olhando nesse contexto, e eu não li o livro ainda, gente, eu vou ler, mas eu acompanhei um pouquinho da construção da ideia ali, a gente compartilhou muito sobre isso. Sim. Mas olhando agora o enredo, né, e a sua preocupação em realmente olhar o paciente com esse olhar de fazer com que ele se adapte à nova vida, não só como uma fisioterapeuta, é muito bom, é muito importante isso, né? Então, fica aqui um recadinho para você que às vezes é um universitário, né, que está estudando, ou até mesmo um fisioterapeuta, para dar uma olhada nesse livro. Sou suspeita a falar, mas não sei não, não sei não. Me fala uma coisa assim, Soraya, dentro desse processo, o que você, principalmente assim, na construção do livro, qual foi os maiores desafios que você enfrentou? Porque assim, mãe, professora universitária, tem o projeto ali do ALC, né, que é um instituto, se você puder até falar um pouquinho sobre ele também. E aí, de repente, né, criou o projeto do livro, e eu sei que por trás desse livro, assim, vários produtos para ajudar esse amputado a se adaptar, porque quando se fala de adaptação, você, né, trouxe muitas ideias ali sobre, principalmente, produtos, no qual pode fazer com que esse novo paciente se adapte. Dentro desse contexto, traz um pouquinho, assim, como está sendo os seus desafios pessoais, você como mulher, mãe e empreendedora, né, e concursada, dá conta disso tudo. E conseguir, no final das contas, pensar no bem-estar do paciente. Sim, é desafiador, né? Aquela coisa, tu chuta, vai pro gol e vai indo, corre pro lado, corre pro outro. Vários pratos, né? É vários. Mas, sabe quando tem aquele propósito? É importante deixar esse conhecimento, sabe? É muito tempo trabalhando com isso, é muito tempo pesquisando, é muito tempo estudando. Então, vem aquela energia lá de dentro mesmo, aquela energia quentinha que desfaz. Então, todo dia eu tenho né, mãe, tanto bichológica, que eu tenho meus pets, né, quanto biológica. Bichológica foi ótimo. Quem é a mãe bichológica, levanta a mão. Deixa nos comentários o nome do seu pet. Isso, então tem tudo isso, né, e a gente tem 2, né, sou mãe de 2 pets, então tem uma função também aí. Mas, assim, reservar uma parte do teu dia pro teu projeto, que é o teu propósito, que é o que tá te aquecendo, é o que te motiva, porque eu já faço isso no meu dia a dia, né? Então, o método Me Adapto, ele virou uma marca, ele é uma empresa hoje, né? Ele é uma marca registrada, então tem livro, tem cursos, tem workshops, tem produtos físicos que também, né, estão saindo aí com o passar do tempo, e ele vem com tudo, ele vem para acolher a família, ele vem para dar estratégias terapêuticas e ferramentas para os profissionais, ele vem para aquecer o coração desses pacientes e dar caminhos para que eles possam trilhar e sim, acessar esse mundo de infinitas possibilidades, porque é possível, porque tudo passa de uma organização emocional, de uma organização mental também, do que eu vou fazer, ou eu vou, né, trabalhar essa amputação como algo que foi uma fatalidade, eu vou viver a minha vida amargurado, ou eu vou dar o pulo do gato, né, e me adaptar e trazer toda essa essência desse método para minha vida e todo dia fazer um pouquinho, né, porque todo mundo, né, independente se sofreu uma amputação, não sofreu, o que está acontecendo, todo dia é uma luta, né? Ou eu acordo dando um bom dia e dizendo esse dia vai ser maravilhoso e eu vou fazer por mim, eu vou fazer pela vida, eu vou fazer pelo meu propósito que eu vim. Então é essa energia que a gente acaba conseguindo todo dia ir lá e fazer um pouquinho. Toma! Adorei! Gente, que legal. Me fala uma coisa. Deixa eu só dar uma frisada. Marca o tempo aí, Pia. Uma frisada na pergunta. Que você falou, veio uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo reorganizar ela. Você está bem alinhada na sua trajetória, né? Porque você consegue trazer quase tudo numa única pergunta. Tá. Dá para falar de algum case? De algum paciente? Tá. Tá. Voltamos aqui, depois da vinheta. Dá pra falar de muitos cases. Tudo que tu quiser perguntar, pode perguntar. Ótimo. Olha, ela deu abertura, gente. Foi eu. Traz para mim um case, assim, de um paciente que você atendeu, amputado, que passou pelo processo do Me Adapto.
Sim. Eu tenho vários pacientes que eu acompanho, né? Alguns eu acabo acompanhando e também rotineiramente durante todos os dias a gente acaba se falando. Como eu fiz o meu doutorado na Espanha e o pós-doutorado lá também, eu me envolvi muito com a Associação Nacional de Amputados da Espanha e algumas associações específicas dele. E aí eu deixo uma chamada aqui para o Brasil, né, para nossa região, para que os pacientes amputados eles se organizem, porque a organização deles traz muito benefício, para que eles possam também conquistar aí algumas questões que são importantes, né, de acessibilidade física, acessibilidade de não só física, mas também emocional, né, essas questões de capacitismo, de educação, né, de conquistar aquilo que é por direito deles. Mas eu tenho um case de um paciente, por exemplo, da Espanha, que ele sofreu uma amputação. Na Espanha tem a parte de tráfico, é muito comum trens na Espanha, né? Então, ele estava indo para o trabalho e ele acabou sofrendo um acidente, que ele caiu no trilho. Ele sofreu uma amputação bilateral de membros inferiores. Nossa. E ele sofreu essa amputação lá num tempo, já 40, 50 anos atrás. Então, ele é uma prova viva dessa adaptação. Então, eu fiz a primeira avaliação dele lá no ano de 2007 e eu venho acompanhando ele, né, até Legal. hoje. E todo esse propósito do livro também ele ajudou, né, Ai, que no legal. sentido das reflexões. E eu traduzi o livro para espanhol e ele está sendo o meu, ele tá, como ele diz, ele faz os giros, né, para a língua espanhola, porque às vezes a gente tem algumas frases, algumas coisas que não ficam bem na linguagem deles, né? Mas na verdade, esse paciente ele trouxe, né, toda a sua experiência de vida, em que ele se casou, ele teve os filhos, ele teve as suas adaptações físicas, quantas próteses ele teve que mudar, e também o processo de envelhecer, né? Para todos nós, envelhecer, todos nós vamos. E nesse processo de envelhecimento, a gente altera a postura, a gente altera a forma de andar. Dependendo do caminho que tu escolhe, tu vai ter mais saúde ou não, se tu pratica mais atividade física, se tu cuida da alimentação. São escolhas pessoais, né? E as escolhas deles, a gente, né, foi trabalhando junto. Teve a parte aí que o mundo, né, vivenciou, que foi a pandemia, onde ficou isolado. E aí as atividades de vida diária, a parte de movimentação ficou mais. Mas juntos a gente também conseguiu fazer uma cartilha para os amputados espanhóis de tipo de exercício que eles podiam fazer em casa. E isso tudo trouxe muito fundamento para o método, porque é aquela constância. Só que quando tu é uma pessoa amputada, tu tens que entender que tu tens que usar aquela prótese todos os dias de forma confortável, porque é a tua mobilidade. Claro que tem alguns tipos de amputações que as pessoas não têm a indicação de usar uma prótese, mas são bem restritas. A maioria das pessoas, elas podem sim, né, serem reabilitadas, utilizar uma prótese, e ele utiliza duas próteses, né? Então, uma amputação acima do joelho e o outro lado abaixo do joelho. Então, nessas duas próteses, ele caminha, ele sobe escadas, ele desce, ele sobe rampa, ele faz exercício, ele tem a profissão dele, ele se casou, ele tem a sua vida. E hoje, como uma pessoa já idosa, né? Uma pessoa que já está aí com quase 80 anos, ele tem uma trajetória de vida também buscando e lutando pela causa das amputações, né? Por trazer uma reabilitação mais adequada. Então, ele é enfermeiro, também é um profissional da área da saúde. Então, é uma pessoa que sempre valorizou muito o meu trabalho, né? E quando eu apresentei para ele o método Me Adapto, ele disse: Soraya do céu, que coisa que eu me identifiquei. Ele se identificou muito com o método, porque o método ele não vê só a parte física, né? Ele vê a parte emocional, ele vê a parte social, a rotina, né? Ele vê a parte espiritual também, que né? Legal. Então a gente tem aí algumas ferramentas, e quando eu trouxe para ele, olha, o método Me Adapto, ele tem as ferramentas de meditações guiadas. Eu ia até perguntar sobre o autoconhecimento na reabilitação, né? Quanto isso é importante, né?
pessoa buscar o autoconhecimento, se conhecer, né, bem para poder entrar para uma nova, né, para se reabilitar. O que você pensa sobre isso? O autoconhecimento dentro da reabilitação, que eu acho que é muito Me adapto. se adaptar, né? Então, tem tudo a ver, assim, na verdade, o método Me Adapto, ele nasceu buscando esse autoconhecimento. Autoconhecimento. Porque se a gente... Se trata de se aceitar, né? Isso, porque é aceitar a ocorrência daquela amputação. Porque também, a gente falou muito aqui dos acidentes, mas também tem a questão do diabetes, que é a principal causa de amputação no mundo. É? Tem as causas de um tumor, às vezes, né, tu tem um tumor, tu precisa... Então, assim, por exemplo, olha como as realidades são diferentes. Então, se de repente eu tive uma amputação no osso, por exemplo, do meu fêmur, eu sou obrigada a tirar esse membro. Só que a retirada desse membro tem a ver com a minha vida. Eu vou continuar vivo se eu retirar esse membro. Então, a associação que a pessoa faz, essa ressignificação interna, é muitas vezes diferente do que aquela pessoa que sofreu um acidente de uma hora para outra. Que é o input ali, né? Quando se fala de autoconhecimento, é um pá, de repente, né? E aí, dependendo como essa informação chega até reabilitar, né? Isso, e a gente traz isso. Então, assim, esse autoconhecimento, essa adaptação, tá? E essa culpabilidade, como é que eu trabalho com isso? O que eu faço? Antes eu nadava, não, agora eu não posso mais nadar. Mas por que não pode nadar? Tá cheio de esporte adaptado. né? Olha aí, vai terminar as Olimpíadas maravilhosas que estão lá em Paris e vai começar a Paralimpíada. E a gente vai ver muito paciente amputado. Então, assim, e existe aqui em Florianópolis locais para fazer exercício adaptado? Muito. Existe, muito. Falar nisso, como que eu acho, me adapto? Então, Quem quer saber aí onde que acha, né? Porque eu não sei vocês, gente. Eu já tô aqui doida para querer saber cadê onde que eu acho o livro. eu acho tudo lá no Instagram da Soraya. Então, pronto. A gente vai colocar aqui embaixo o seu @. Que aí Tá fica tudo mais ali. fácil. Inclusive, eu estou iniciando agora a questão de workshops para profissionais. Eu vou fazer workshops também para pacientes, para familiares de pacientes, que é importante. Que legal. Esse do dia 22, ele é para profissionais. Então, um workshop que a gente vai aí trabalhar um pouco dos fundamentos do método. Dia 22 de agosto. É uma quinta-feira, às 19 horas. Esse workshop está direcionado para profissionais da área da saúde, né, com um nicho bem específico para fisioterapeutas, então, e para estudantes também, né, porque é isso que eu digo, é importante conhecer a área. Sim, nossa, do jeito que você trouxe, tanto que para mim já foi uma percepção completamente diferente. Isso. Porque uma coisa é eu fazer fisioterapia, outra coisa é eu reabilitar, né, adaptar esse paciente a essa nova vida. Isso. Então, acho que isso faz total diferença e, inclusive, é um diferencial para muitos profissionais se atentarem e olhar, né? Então, isso é muito legal, isso que você trouxe. Falou aqui do workshop dia 22 de agosto. Alguma coisa que você gostaria de trazer, que a gente não falou? A gente vai lançar também o livro físico na Livraria Catarinense no dia 2 de setembro. Boa! Coloca aí na descrição, que dia? 2 de setembro. 2 de setembro. 2 de setembro é uma terça-feira. 2 de setembro, lançamento do livro. Na Livraria Catarinense. Que massa! Do Shopping Beira-Mar. Isso. E no dia 12 de setembro, eu vou estar no Congresso Internacional. Na hora de jogar tudo. Manda cortar e daí começa agora que eu vou continuar na frase dela. Fala de novo esse anúncio, entendeu? Porque essa parte eu vou cortar. Voltando, depois da vinheta. Quando que vai ser o lançamento? Onde? Então, o lançamento do livro físico, ele tá disponível digital lá no Instagram. Sim. Mas o livro físico... Nada como ir lá, pegar um autógrafo, uma foto, né? Eu quero esse. Então, isso. Vai ser no dia 2 de setembro, no Shopping Beira-Mar, na Livraria Catarinense, às 19 horas. Então, a gente vai estar lá lançando. Então, quem quiser, passa lá, dá uma olhada, dá uma conversada. Vai ter muitos pacientes também, que eu convidei todo o grupo para estar lá com a gente. Muitos já confirmaram. Né? Inclusive, eu achei bem importante que um paciente fez questão de dar um depoimento, falando sobre o livro, falando do que tocou nele, né? Ler esse livro. Ele traz protocolos específicos para os fisioterapeutas, mas também traz toda uma vivência para o paciente. Para o paciente, né? Então, isso é muito legal. Importante. Eu tô doida para ler? Obrigada.
Que show, gente. Aí tá fácil encontrar a Soraya agora. A gente vai organizar, viu, Bia? Organiza, Bia, nossa descrição. Se a Bia não colocar, vocês podem comentar, tá? Mas ela vai colocar. E aí a gente também vai estar no Congresso Internacional de Fisioterapia em Salvador. Oh, Em nossa, que setembro. delícia. Isso. Quer cobertura? É legal, né? Boa, boa. Vamos tudo pra lá. E aí a gente vai estar lá também lançando o livro físico e lançando o curso online. Então a gente foi convidado e foi uma abertura bem importante porque a gente vai estar conversando especificamente com os profissionais da área. Nossa, que legal. Gente, olha, tô impressionada, não sou da área, mas assim, olhando pela trajetória, tudo tem um início, tudo tem um porquê. E eu não sei, às vezes a gente até poderia ter tido algumas conversas de lance, porque às vezes a gente fala tanta coisa, né? Mas eu não sabia que o seu irmão era amputado. Se eu sabia, eu não lembrava. E isso é muito legal ver, porque aí começa a fazer sentido em muitas das coisas do nosso propósito, né? Sim. E quando a gente faz algo por propósito, o como fica fácil, né? Fica. É desafiador, mas a gente enfrenta os desafios com muita honra, assim, né? No sentido de, cara, não, a gente dá conta, vamos fazer o livro. Eu vejo, acompanho a Soraya desde quando começou o Instituto. Você podia até falar um pouquinho do Instituto, né? Sim. Instituto Alck, que é também para amputados, né? Isso, o Instituto Alck, ele é um instituto para pessoas com deficiência, com diversas disfunções, né, que incluem os pacientes amputados. A gente está aí com um trabalho, né, já de 2 anos, e a gente participa de muitos eventos, a gente divulga muito o trabalho, a gente faz algumas ações específicas, e esse ano nós estamos aí com o desafio de virar um instituto de utilidade pública. Então, para que o ano que vem a gente já consiga aí ter mais gás, né, para trabalhar outras dimensões também. E a questão do livro, ele é o volume 1 de uma coleção. Então, ele é uma coleção de 3 livros. Os outros 2 volumes já estão prontos, né? Tô na parte de revisão. Então, eu espero lançar ainda o volume 2 esse ano. O volume 1, então, ele trabalha bem essas questões da adaptação desse paciente recém-amputado, né? Esse paciente que acabou de sofrer essa amputação. E um protocolo mais hospitalar, já que é o paciente recém-amputado. O volume 2 do livro, ele é voltado para a fase pré-protetização. Antes de tu colocar a prótese, o que tu tem que fazer, como que é, quais são as ferramentas terapêuticas. Então, eu trabalho muito com a fisioterapia integrativa, que a gente chama. A fisioterapia integrativa, ela tem toda uma fundamentação teórica, regulamentação legal, né, do nosso CREFITO, COFITO, que são os órgãos regulamentadores, e eu trago as estratégias terapêuticas. E o volume 3 já seria a fase pós-protetização. Então, ele já está com a prótese, como que são esses exercícios que ele faz, quais são as ferramentas que eu consigo na fisioterapia integrativa também. E aí a gente fecha aí essa coleção Me Adapto, porque aí o profissional tem uma estrutura adequada de todo o caminho. De manual, né? É um manual, na verdade é um manual com um olhar não só físico, né? Um olhar corpo, mente, espírito, ocupacional também. Então ele vem aí com uma estrutura, cada livro tem em torno de 250 páginas. Então é uma leitura leve. É uma leitura que serve, tá, gente? Bem didático, com bastante figura, com bastante alinhamento. E tanto para o profissional, mas também muito para o paciente. Então, o paciente ele tem condição tranquila de ler, né? O familiar é importante também. Então, eu quis fazer uma coleção em que as pessoas peguem esse livro e dê vontade de ler, dê vontade de se inteirar, dê vontade de trabalhar na área, dê vontade, né, de eu ousar cada vez mais se eu sofri uma amputação. Então, é aquele... né? Se liga, bora lá, bora que a vida continua. Adorei! E vambora, né? Para as infinitas possibilidades. Deixa eu fazer uma pergunta, pode ser até uma pergunta boba, mas no meio da nossa conversa eu senti de perguntar isso, não sei porquê. Quando a gente fala assim de adaptação, né, e levando em consideração você como uma fisioterapeuta, uma pessoa que vivencia de fato a realidade de pessoas que de fato sofreram uma amputação, um acidente, se a gente for levar para a vida real de pessoas, não vou falar normais assim, mas que não sofreu esse tipo de amputação, mas talvez um outro tipo de amputação, talvez uma amputação mais interna, um coração
dilacerado. Você já viveu alguma experiência nesse sentido dentro do seu ramo, no qual você olhou como, cara, não falta um membro, mas falta tanta coisa, ser humano? Eu acho que a gente é feito eu digo ecos, né? O ecos é vazios mesmo, né? Nós somos feitos de muitos vazios, né? E esses vazios, todos eles têm algo que a gente vai conseguir suprir. Mas a gente só vai conseguir suprir se a gente se autoconhecer. Não tem como. Tudo tá ali no autoconhecimento, né? Tá ali. É um caminho que... Porque é desde quem supera realmente, de fato, uma amputação, como quem supera um coração partido, como quem supera uma perda, né? De uma um emprego que eu não consegui. Igual você que estava tendo a situação, porque assim, eu acho que você podia até trazer um pouquinho como que você se sentia diante do seu irmão mesmo naquela época, né? Sim. Como era para você no sentido de ver ele. Você já se colocou em algum momento assim, poderia ter sido eu ou não? Olha, eu fazendo pergunta, vai que ela responde, né? Então. Porque a gente fica se perguntando, né? Principalmente, né, irmã e tal, você era mais velha que ele, né? E ver ele faltando um pedacinho. E eu lembro muito que você falava assim, a gente, não é só o paciente que perde. A família perde também. A família perde. O pai perde, né? É aquela visão. Poxa, eu coloquei um filho perfeito no mundo. E agora o meu filho é uma pessoa com deficiência, né? Então, assim, pro pai ele perde muito, né? Nesse sentido de, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? A minha culpa também de ter acontecido aquilo. A mãe, né? Naquele processo. Então, assim, como eu era muito jovem, algumas questões eu só fui refletir mais com a maturidade. Você meio que fazia parte, assim, né? Normal isso. Fazia faz parte. Isso. Na verdade, o que mais Na verdade, eu dava meio que uns para-te-quieto nele, de vez em quando, porque ele sempre foi serelepe, sempre foi uma criança altamente ativa, não teve diferença nenhuma. Na verdade, foi isso, né? E ele se resolveu muito, né? Então, ele se adaptou muito rápido. E é diferente de uma criança para um adulto, né? Com certeza. Porque o adulto, ele sempre vai se culpar, e é aquele famoso que você falou, né? O se, talvez se eu tivesse ido para um lugar, não foi para outro. Já a criança não, aconteceu e continuou brincando, né? E vai embora. Mas assim, como pai e mãe, eu lembro que a minha mãe tinha uma preocupação muito grande. Ai, será que ele vai casar? Será que alguém vai querer ele? Né? Será que isso? Será que... Eu disse assim, meu Deus, mas olha só. Em que medida a sociedade também colocou isso, porque isso é cultural, né? Cultural, porque nós somos cheios de deficiência. Sim. O ser humano, ele veio para evoluir. Se brincar, às vezes até um amputado é mais completo do que talvez quem tem todos os membros, né? Com certeza. Então, assim, onde que está realmente a perda desse membro? Porque nós também, quantas coisas que a gente perde, quantas coisas que a gente... Então, assim, não existe diferença, é o ser humano, né? Não é porque ele sofreu a amputação, o João, que ele deixou de ser o João, não é porque ele sofreu a amputação que ele deixou de ser quem ele era. Na verdade, ele tá num desafio físico muito forte, é um turbilhão, uma loucura muito grande, né? De se adequar a tudo aquilo, mas a partir do momento que se tu passa por todas aquelas fases do luto, que ela tem todas as fases, e que tu consegue se reestruturar e tu se autoconhece, pera lá. Mas eu sou quem eu sou e ponto final, entendeu? Pronto, gente. No final das contas, é terapia. Tem que fazer. É autoconhecer, conhecer, saber, né, para que veio, para onde vai. E continuar, porque tá tudo ali, né? Tá tudo posto. Inclusive, a gente vê diversas histórias de que muitas vezes as pessoas acabaram, através da amputação, conseguindo muitas vezes força para fazer outras atividades. Tem um livro que eu tô lendo, eu acho que ele não tá aqui. O livro chama Resiliência o Caralho, não sei se você já ouviu falar. Não. Chega o nome do livro, Resiliência o Caralho. Eu comprei esse livro por causa da capa. Sim. Porque quem não, né? Resiliência é o caralho, né? Quem não, né? Põe o pi aí na palavrão. Mas nem é palavrão porque... E eu comecei a ler esse livro e tinha muitas histórias de pessoas que sofreram tragédias. Sim. E aí, quando você vê a história da pessoa que sofreu uma tragédia, você fala assim, não... Como que essa pessoa... Aí, geralmente, quem ganhou medalha de ouro na Olimpíadas, quem fez grandes realizações no mundo significativas, que marcou gerações. E aí, geralmente, a gente olha a medalha, né? Sim. A gente olha as conquistas, né? É igual ver um amputado, imagina, levando uma medalha, que é o que mais tem, né? Mas, quando olha a história por trás, e é sobre resiliência, né?
É sobre como eu vou agir perante esses desafios, essa nova adaptação, esse novo eu, essa nova realidade. E usar isso como uma força, uma mola propulsora para literalmente fazer a diferença no mundo. Isso. Então, tem coisa que eu vejo acontecer na vida de algumas pessoas que é aquela lista da desgraça alheia, né? Mas essa lista é o que literalmente faz a diferença no mundo. Porque é o que precisou dar errado para dar certo. E é aquela tal história, assim, né? Que a gente pensa. Todos nós temos os nossos desafios. Todos nós temos, sim, as nossas amputações. A gente se amputa muitas vezes todos os dias quando a gente Nossa, você acorda. falou verdade. A gente acorda e a gente vai lá, se sabota, né? Corta uma parte do nosso sonho. Não é verdade? Aí dá aquele dia assim, aquele marasmo, não vou conseguir, não vou fazer nada, não vai... A gente tá se amputando. A gente se amputa todo dia quando a gente para de acreditar em quem nós somos. Hashtag, anota aí, hashtag, a gente se amputa todos os dias. Se a gente Porque for parar pra pensar. tu para de acreditar no teu propósito, na tua força. E aí sim, a resiliência vai ser o caralho mesmo. E aqui a gente Porque fecha. tu não vai chegar, né? Se tu acordar todo dia e começar a te amputar, então assim, sim, essas pessoas elas conseguem se desafiar muitas vezes mais por ocorrer, mas assim, vamos pensar na questão de capacitismo, que muitas vezes a gente, e é importante que a gente saiba, todo mundo na verdade tem que se trabalhar, todo mundo tem que parar de se amputar. Todo mundo tem que parar de... Às vezes nem esperar uma tragédia dessa acontecer, né? Não, acorda pra vida, né? Todo mundo tem que acordar, sim, e pensar, o que eu quero fazer? O que eu estou fazendo da minha vida? O que pra mim é importante? É ser feliz, eu vou procurar ser feliz, eu vou procurar também trazer as pessoas que estão ao meu redor dentro desse meu propósito, né? Agitar o mundo, mas agitar o mundo pra cima. É o TTT? É verdade, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou fazer por mim. Sim, tu faz por ti, mas tu tens uma energia que tu pode carrear tanta gente, levar a informação para tanta gente, transformar para tanta gente. E muitas vezes as pessoas se amputam ficando dentro de casa, tendo uma baita de uma ideia, mas se sabotando, né, deixando de mostrar o que são de verdade. Então, hoje em dia eu tô assim, eu fiz 50 anos esse ano, tá? E eu assim, eu não tô mais com filtro, o meu filtro eu vou fazer o que me der na telha, o que eu acho que tá bom. Ó, você vai fazer o seguinte, você vai tomar banho, guardar água, pra mim tomar banho da água. Que eu quero essa receita de 50 anos aí. Aquela tal história, entendeu? Olha, quer achar ruim, não quer... Eu vou fazer sem ofender ninguém. Bem, né? Sem fazer. Eu vou fazer aquilo que é se soltar. Se acreditar e dizer assim, olha, quer saber? 50 anos, já tô na metade, se é que vou viver 100? Então bora lá fazer o que gosta mesmo. Adorei. Eu acho que é isso. Arrasou. Parar de se amputar. Adorei, cara. Essa daí eu vou levar pra mim, tá? Vou acordar todos os dias. Hoje eu vou com todos os meus membros intactos. Porque se a gente for parar pra pensar nesse ponto, nossa, é o tempo inteiro. É o tempo todo. O que você diz, assim, primeiramente eu quero agradecer, Soraya. Para mim é uma honra, uma satisfação, ainda mais poder ter a honra de trazer um conteúdo tão rico como esse, uma conscientização tão importante como essa, mostrar para as pessoas, de fato, tanto o lado de realmente os acidentados, amputados, mas também trazer essa visão de, cara, talvez você não anda se amputando, né? Então, trazer esse olhar de uma nova, né, de se adaptar à sua realidade, não de fato aceitando ela, porque eu acredito muito em soluções, que é o que você traz. E para a gente finalizar esse episódio incrível, maravilhoso, sensacional, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo? Qual é o seu recado no mundo? Eu diria que as pessoas realmente buscassem se autoconhecer. Eu acho que isso é o mais importante, é se valorizar, buscar atividade, sair do marasmo, sair da mesmice, sabe aquela coisa mais do menos, do mesmo? Sair do mais do mesmo. E buscar se conhecer, buscar realmente ousar, se adaptar, se dedicar, praticar, transformar, ousar. Eu acho que é o me adaptar mesmo. Mas é para se adaptar naquilo que faz sentido. Sim. Mas para saber o que faz sentido, se tu não se conhece, qualquer caminho vai te levar. Exato. E às vezes tu tá caminhando nos passos de outro e aquilo não te pertence, aquilo não te faz sentido. Então, para te caminhar, tu precisa saber qual é o caminho. Aquilo que te faz sentido te fortalece.
E é isso, então não tem diferença quem amputou, quem não amputou. Existe sim um marco na vida daquela pessoa, mas todos precisamos caminhar naquilo que faz sentido pra gente. Então eu acho que é essa a mensagem que eu posso deixar. É, coisa linda, gente. Depois dessa, vocês vão se inscrever, né? Eu já, dava um jeito de se inscrever no canal, fazer aquele print, postar nas redes sociais e marcar a gente. Eu vou deixar aqui as redes sociais da Soraya para vocês conseguirem encontrar o livro, tá? Compartilha, gente, esse vídeo, compartilha esse conteúdo, porque vale, né? Não vamos esperar tragédias na nossa vida acontecer para se conscientizar de alguns comportamentos. E muito obrigada, Soraya. Foi maravilhoso nosso episódio. Gratidão por compartilhar o seu conhecimento. Ai, obrigada. Por aqui a gente fica, mas quem sabe, né, a gente não traz ela de novo, porque vocês viram, volume 1, volume 2, volume 3. Tem muita coisa, dá pra gente ficar conversando muito Muita tempo. coisa. Então é isso, gente. Aqui a gente encerra mais um episódio do Alquimia Videocast. Beijo no coração de vocês e olha só, se inscreve no canal, ser humano de Deus, porque é o único jeito de fazer nós continuar aqui com essa bênção, com essa entrega de conteúdo que para nós é uma satisfação e cumpre-se o nosso propósito, mais um episódio do Alquimia Videocast. Beijo no coração de vocês, se inscreve no canal. Tchau! Tchau.